Olá pessoal, muito bom dia. Hoje dia 16 de dezembro de 2015. O ano já está acabando, mas toda a turbulência causada principalmente por problemas econômicos e políticos não. Aliás, hoje é um dia de muita definição. Hoje, muito provavelmente, a gente vai ter aí um aumento de juros nos Estados Unidos, coisa que não acontece há 7 anos e que, de certa forma, quando a gente falava de alguma coisa que não fosse o nosso cenário interno, a gente sempre mencionava isso, né, que um dia essa hora iria chegar, né, e vai ser interessante como vai ser o comportamento do mercado se realmente acontecer essa alta de juros hoje nos Estados Unidos. E hoje também é um dia muito movimentado na política e também na economia, né? Muito já se fala que o ministro Levy, que de certa forma foi sustentação, no meu entender, para o nosso mercado em diversas vezes durante esse ano, vai acabar saindo, né? Já se tem ideia de que isso é só uma questão de tempo, e você também tem hoje muita definição política para acontecer. E o problema é que principalmente essas indefinições políticas nunca acabam, né? Todo dia a gente tem uma coisa nova no radar e tem dia que o mercado entende como uma coisa boa e aí acaba subindo esse mercado, tem dia que entende que é uma coisa ruim. Isso já se arrasta, né, desde agosto, e o mercado de fato não vai para nenhum lugar, né? Na verdade, você tem até uma boa volatilidade nos ativos, mas sem unidade, como a gente gosta de falar. Quer dizer, você tem dias aí de 2, 3 setores andando muito bem para cima, depois, só que enquanto isso outros setores andando para baixo. E aí depois você tem uma inversão disso, né? Haja visto a gente, os bancos, siderurgia, as empresas ligadas ao setor de petróleo, principalmente a Petrobras, né? Então você não tem unidade para ir para lugar nenhum, de tal forma que a gente fica assim como está nesse gráfico aqui, desde o mês de agosto, né? A gente vem vivendo um movimento lateral, né? Então a gente fez aí um fundo no mês de agosto, um fundo em perto dos 42.500 pontos, que nunca mais foi rompido. Em compensação, pouco depois a gente fez um topo aqui, perto dessa região de 49.500 pontos, que também não foi rompido, né? Por um determinado momento aqui, né, a gente até chegou a fechar, a romper esse topo, mas não conseguimos fechar acima. E a partir daí o mercado vive bons momentos, quando sai alguma notícia, cai depois que volta para a realidade, depois vive bons momentos, geralmente com notícia, depois cai quando volta para a realidade, e a gente chega o ano aí beirando muito perto aí desse fundo, dessa consolidação terrível aqui que a gente tem. Eu sempre deixei claro para vocês que eu preferia que subisse, achei que tinha mais dinheiro para ganhar se o mercado subisse, porém, pela cara que tem o mercado nesse momento, né, ele parece mais aí com o mercado de queda do que um mercado de alta, perfeito? Bom, eu não quero dar muito trade idea hoje, né? Aliás, hoje e nas próximas semanas. Tem sido, no último mês principalmente, muito difícil de fazer operações de swing trade, né? Tem ganhado mais quem preservou o capital, deixou ele no bolso, né? Na corretora, aplicou em renda fixa, enfim, justamente porque você não tem uma sequência de, às vezes, 3 pregões seguidos com a mesma tendência. Então você tem altas muito fortes e quedas muito fortes. Isso vem, se você tivesse 10 dias de queda, 5 dias de quedas, né? Mas você tem aí 2, 3 dias de mercado olhando para o lado, depois você tem 2, 3 dias para o outro e acaba que nada vai para frente, nem as compras. E olha que por mais que a gente tenha ficado lateral, né, a gente tem tido muita ação que tem subido bastante, que tem rompido o topo histórico, ação que tem se recuperado, ações que entraram em onda 3 e fizeram uma bela subida. É o caso, por exemplo, de ontem aí, de Natura, né, por exemplo, de como foi com Pomo 4 e várias outras aí nos últimos meses. Mas em compensação você tem ações também que estão com forte queda. A gente pode destacar principalmente aí a Vale, que está vivendo, além do problema, de todo o problema da commodity dela, que cai o preço, de desaceleração da China, ainda teve aquela tragédia que aconteceu lá em Minas Gerais, que justamente atrapalhou, no nosso entender aqui, né, o desenvolvimento dela nos
Pelo menos no último mês de pregão, né? Ela tem uma queda muito maior que seus pares, justamente por conta desse problema, né? Então, a gente não tem uma sequência grande de dias de ativos andando para o mesmo lado e ficou mais difícil de fazer operações. No meu estudo de domingo, né, eu já tinha, há 2 semanas atrás, antes de sair de férias, desacelerado. Esse final de semana, por mais que eu estivesse fora, eu reservei um bom tempo para fazer um estudo. Tinha muita coisa que dava para ter indicado, mas eu acabei ficando com poucas ações, justamente por entender que para esse momento é muito mais arriscado você entrar em um monte de operações, justamente porque você tem essa euforia demasiada num dia e medo gigante no outro, e acaba que as coisas não andam para lado nenhum. Então, de tal forma que de mim vocês vão ouvir muito pouco de sugestão de compra e de venda, mas eu queria aproveitar essa volta, faz tempo que eu não faço análises, né, para atender os pedidos de vocês, para justamente a gente estudar e ver se acha alguma coisa interessante, alguma coisa que está um pouco fora aí dessa maluquice que a gente anda vivendo, tá? Mas antes de encerrar, eu sempre falo, né, que no início, quando eu comecei a operar e enfim, né, a gente escuta muito frase feita, né? Uma das coisas que eu falava era justamente que eu não olho notícia, não vejo nada disso, que notícia e trade não combinam e tudo mais, né? E realmente quando a gente se mete a interpretar determinada notícia, interpretar um comportamento que o mercado vai ter com aquela notícia, é muito difícil, né? Mas quando a gente sabe que existem coisas para serem ditas naquele dia, e principalmente quando você sabe o horário, você pode ficar atento para naquele momento você se aproveitar da volatilidade, né? Então hoje, perto das 5 da tarde, que vai ser a hora da decisão do Fed, é muito bom ficar atento, justamente porque vai ser um momento que o mercado vai estar em leilão, vai ser uma coisa complicada, então fique muito atento com esse horário, evite de deixar para sair das operações de day trade muito perto do final do pregão, e durante todo o pregão, né, tem 3 coisas que podem impactar muito o mercado, então a gente precisa ficar atento. Hoje não é dia de você fazer a operação e sair para almoçar, né? Se você resolver fazer a operação, almoce na frente do computador. São 3 coisas importantes. Eu acho que a gente está cada vez mais perto de perder o grau de investimento. Isso pode acontecer, inclusive hoje, tá? Depois dessa redução do superávit do ano que vem. A gente está muito perto de perder o ministro da Fazenda, e isso pode acontecer, acredito eu, que não vai acontecer hoje, porque o ministro Levi é um cara responsável, não largaria o ministério num dia de decisão do Fed, enfim, né? Essa transição deve ser uma transição mais sossegada, mas olhando para a conjuntura que a gente tem hoje, né? Qualquer coisa pode acontecer, né? E a terceira é realmente o processo de impeachment. Eu acredito que isso vai ficar para amanhã, o STF não vai julgar nada hoje, porém a gente tem que ficar atento com isso também, tá? Isso pode trazer uma volatilidade gigantesca para o mercado, perfeito? Então, muito atento a isso. Como é que o mercado vai interpretar? Não sei, né? Mas a gente tem que ficar muito atento porque vai ter volatilidade, aí é a hora que pula stop, é a hora que, se a gente não estiver prestando atenção no que a gente está fazendo, a gente acaba se dando mal, tá? A gente nem tem que ficar preocupado hoje em ganhar dinheiro, em não perder já seria uma boa, perfeito? Bom, obrigado aí pelas felicitações aí. O Rafa com certeza substitui muito bem, tem certeza, muito bom. E é bom estar de volta também, tá certo, pessoal? Deixa eu começar respondendo o Marcão, que está perguntando Sula 11, tá? Vamos lá falar sobre Sula 11. Bom, tá aqui no gráfico, o Marcão tá difícil de saber onde que é o preço de compra e tudo mais, tá? Então vamos lá, Marcão, olha. Todas as vezes que a Sula 11 chegou perto dessa região em que ela se encontra agora, né, ela voltou a subir e foi lá no topo dessa linha de tendência, né, que é essa linha que a gente chama de linha de retorno, perfeito? Então, se existe, a gente nunca vai saber onde está o fundo, né, porque isso não é para analista, isso é para quem prevê o futuro. Mas se existe um lugar interessante para você pensar numa compra, é agora, tá? Eu particularmente, eu gosto quando você tem nessa região de suporte um pivô no gráfico de 60 minutos. Vocês sabem aí que eu tenho que quer dizer, a minha estratégia, né, ela olha muito para o tempo gráfico menor, tá ok?
Então eu precisaria de uma condição como essa. Aqui o Sula 11 desceu, subiu, desceu. Quando rompeu esse pivô aqui, a gente comprou. Essa oportunidade que aconteceu aqui eu não consegui aproveitar, porque o gráfico de 60 minutos ele simplesmente foi para cima e não teve nenhuma correção para a gente tentar pegar. Quando aconteceu, né, o risco era grande e o alvo era pequeno, ok? Então aqui precisa, para eu entrar numa operação, para eu indicar uma operação, uma correção no gráfico de 60 para dar uma dica da gente de que é hora de compra. Mas tem muita gente que gosta, com o mercado chegando já perto do ponto de suporte, já comprar. Né? E se isso for o teu caso, o stop aí abaixo de 19,40 já é o suficiente. Quer dizer, se ela romper essa linha, a coisa já fica mais feia. E aí eu não indicaria exatamente essa compra nesse rompimento, tá ok? Agora, como eu falei agora há pouco, né, hoje é o dia de muita bagunça no mercado, tá? De repente, mesmo que você perca a oportunidade, Marcão, de comprar a Sula, é muito melhor às vezes perder oportunidade do que perder dinheiro, né? Porque oportunidade no mercado vai aparecer, se não for essa agora, daqui a meia hora aparece outra, né? Mas arriscar num momento tão difícil, né, que eu acho mais difícil também, tá? Então eu deixaria isso aí para um próximo momento. Mas se esse próximo momento chegar, né, se as coisas se acalmarem e ela tiver aí perto dessa linha de tendência, eu acho que pode ser um bom momento para pensar na Sula 11, tá ok? O Sardinha está pedindo BBAS e BBSE. Então vamos lá. BBAS 3. Então, de certa forma, né, eu vou tirar essa linha aqui, que acho que nem precisa, aqui não está nem bem formatado isso aqui, mas e vou chegar essa linha aqui mais para baixo. Né? A BBAS está numa condição muito parecida com o Sula 11, tá? Ela tem aqui um ponto de suporte também de uma linha de tendência. É claro que é uma linha de tendência menos representativa do que a linha de Sula 11, mas ainda assim representativa, já é o quarto toque nessa linha, né? Então esse é um bom ponto para a BBAS parar e começar a subir, tá ok? Então é bom ficar atento com BBAS, mesma coisa, né? É claro que eu não vou entrar na BBAS hoje tem muita coisa para acontecer. Eu prefiro mil vezes aqui esperar passar essa turbulência de hoje e amanhã para, sei lá, semana que vem voltar a pensar em compra, tá? Então os riscos aumentam, mas se resolver arriscar, pô, André, eu acho que vou esquecer de tudo isso, vou ficar focado só no gráfico, perfeito. Dá uma olhada aqui, tá vendo essa linha de tendência passando aqui perto dessa região de 16? Joga pro gráfico novamente para mim, por favor. 16,40, né? Então aqui é o ponto de stop, quer dizer, abaixo disso ela vai romper a linha de tendência e aí fica mais feia, tá? BBSE 3, eu cheguei a cogitar, indicar ela no estudo de domingo se ela rompesse aqui essa região de 29,50, né? Mas por ser também uma empresa um pouco mais complicada, né, para esse momento, né? Eu resolvi não colocá-la aí em nenhum tipo de indicação para a semana, tá? Fora isso, né, ela está vivendo aqui um processo de consolidação. É muito bonita se romper para cima, é meia boca se romper para baixo. Se romper para baixo já tem suporte aqui pertinho, eu não vou me invocar, né? Mas se passar esse momento turbulento, pode ser que nesse rompimento a gente pense em alguma coisa. Mas está muito longe disso, tá? Então eu não mexeria com nada aqui agora não, tá? André, qual a influência do aumento da taxa de juros nos Estados Unidos no S&P 500? O S&P 500 sobe ou desce com decisão do aumento dos juros? Na verdade, Menega, não é no S&P 500, né? É na economia americana, né? Você teve aí uma enxurrada de dólar sendo disponibilizado no momento anterior, né? Isso está sendo enxugado, né? E o aumento da taxa de juro deixa a economia americana, né, mais atrativa para fazer investimento. Então, para o S&P 500 eu não vejo nada tão forte acontecendo, né? Mas isso, de certa forma, traz um incentivo para a economia americana, porque você tem dinheiro de investidor de volta lá para os Estados Unidos, tá? Então, eu não vejo como, no longo prazo, isso ser negativo, desde que feito de uma forma coerente, né? Aos poucos, em doses homeopáticas, como imagino que vai ser, tá? Então hoje pode até cair, mas eu acho que a médio e longo prazo é muito bom para a economia norte-americana, tá? E ruim para as economias como a nossa, como a brasileira, tá? Só que eu também entendo que isso já está precificado, né? Está sendo falado que vai acontecer há 2 anos, né? Então está todo mundo já esperando isso, né? André, bom retorno, obrigado.
analisar Elet 6. Elet 6. Bom, Elet 6 rompeu a linha de tendência, né? Mas não conseguiu, a partir desse rompimento, ganhar muita força para baixo, né? Acabou vindo aqui na média móvel de 72 e voltou a corrigir para cima, né? Eu não sei porque um monte de gente gosta de vender Elet 6 no Avaz, não sei se é teu caso de pensar em venda e tal, mas muita gente gosta de vender, uma empresa tem fundamento ruim, então muita gente realmente gosta da venda dela e não da compra, né? A gente acertou boas operações com ela em toda essa subida aqui que ela teve, né? Foi muito bom tradeá-la, né? Mas esse é um momento que agora ela bate aqui nesse ponto que era suporte, né? Que era a linha de tendência, encontra resistência. Ainda não está preparada para cair, no meu entender, Novaes, porque o difusor não está cruzado para baixo. Então eu vejo ela no meio do caminho, entre esse topo anterior e entre esse fundo. Neste momento aqui, nesse miolo aí, eu acabo não me interessando aí por fazer operação com ela não, tá? Acho que nesse ponto aí a gente pode deixar ela de lado, tá ok? De repente, se consolidar aqui em cima, a gente poderia fazer uma compra nesse rompimento de 11,30. Se perder esse fundo, até pensar numa venda, se o difusor tivesse cruzado para baixo, mas neste miolo aqui entre o topo anterior e fundo anterior, eu não vejo nada a fazer não, tá ok? Depois Braskem para compra. Vamos lá. O Braskem é uma que a gente fala de rompimento de linha de tendência, né? Como é interessante observar esses rompimentos. É um dos casos aí que rompeu a linha de tendência e foi-se embora, né? Parece para mim ter uma resistência nesse ponto aqui, né? Ela não consegue fechar um candle acima disso, por volta de R$27. De tal forma, o Carlos, que eu não vejo um target muito grande para ela nessa compra, tá? Então, quando a gente traça o que seria o ponto de stop, seria isso aqui, né? Ela está aqui no meio do caminho. Então, a relação de risco-retorno aqui fica meio parecida com... quer dizer, na verdade é uma relação de risco-ganho ruim, porque ela está praticamente a mesma distância que ela tem da resistência, ela tem do suporte, né? Então, se você tem aí 3, 4% de alvo, né, você tem 3, 4% de risco. Então, para esse momento, eu não vejo uma boa compra em Braskem. Talvez, quem sabe, aí, se a gente tiver um stop mais curto, no rompimento de R$27, a gente enxerga essa possibilidade, tá? Caso tenha um stop mais curto. Mas aí, neste miolo, eu não me envolveria aí com Braskem, não, tá? Acho que a pergunta do Lousano também, que pergunta da Embraer. Então, vamos falar um pouco da Embraer. Embraer é muito bonita, né? A partir desse rompimento, eu sempre falei com vocês que ainda tinha alvo para ela aqui em R$32, sentindo um pouco, tá? É outra que também não consigo enxergar a operação, né? Porque para cima os alvos são pequenos, para baixo ainda não tem composição para venda. É outra que eu prefiro ficar de fora por enquanto, tá? Eu não vejo aí boa perspectiva para ela não, tá? Aliás, a gente começou aqui, eu não olhei com vocês aí como é que tá o índice, né? Opa! Vamos só dar uma olhada aqui em como é que ficou. O índice amanheceu caindo aí, cerca de 1%, né? Vamos lá. 0,87, tá? Então amanheceu caindo 1%. WDO F16. E vamos ver o dólar aí. O dólar subindo 2%, né? É reflexo aí do medo, né? O medo acaba... E se eu fosse investidor estrangeiro, estaria com medo também, né? Maluquice danada esse país, né? Toda hora muda a regra e tal. Então o dólar aí já subindo 2%, tá? Então o mercado abre com viés negativo. Bom para essas operações aqui, né? Eu acho que tem o GPA na venda, tem BBDC também, que eu falei no estudo domingo para venda, tem Ambev aí que depois de um ano, né, a gente está voltando a fazer operações em Ambev. Então, na venda, né, ela perdeu os R$18 ontem. Bom para essas operações, né? Agora não pode abrir muito mais que isso, não, senão fica muito exposto, tá? Bom,
Depois disso, vamos falar também de Fibre. Fibre vive uma consolidação, né? Essa aqui a gente já tem que ficar atento até quem perguntou, deixa eu ver, o Lousano, para uma possibilidade de venda no papel, tá? Ele já não consegue fazer novo topo, também não faz novo fundo como quando desce, né? Mas o difusor aqui já dá uma dica pra gente, né, de que a coisa pode vir um pouco mais para baixo, né? Tá cruzadão para baixo aqui, avisando que perdeu força, né? Então, sim, é aquela história, né? Acima de 51,38, 51,40, hoje o dólar vai subir, provavelmente ela até ganha força também. Acima desse ponto, você pode até pensar numa compra, mas é uma compra aí com um alvo meio limitado, aí, no máximo de 6%. Você precisaria de um stop mais curto, quem sabe aí abaixo de 49,24 para pensar nessa compra aqui, tá? Agora, para baixo é tudo mais interessante, né? Abaixo desse fundo, abaixo dos 48, você tem um buracão aqui para baixo, né? Tem aí uma bela possibilidade, perfeito? Vamos lá, o Uber e o BCS pedindo para comentar CROT 3. Vamos lá falar de Croton. Uma das frustrações aí dessa alta foi exatamente Croton, né? Em algum momento aqui, Croton parecia que ia simplesmente fazer a onda 3 mais bela do mundo. Como ela tinha tido uma onda 1 gigante, né, de 50%, a gente esperava que essa onda 3 também tivesse 50%. Mas aí falhou, né? Ela desceu aqui, quer dizer, continua com a mesma perspectiva, só que não tem um gráfico mais bonito, não é mais fácil de entrar. Aí voltou, quer dizer, vive na verdade uma consolidação. Se a gente se esquecer desses 3 candles aqui, que foi aí loucura, né? Ela vive aí uma consolidação, com suporte aí em 9,50 e uma resistência lá perto dos 11, né? Então, por enquanto, com Croton não tem o que fazer, porque ela está no meio dessa consolidação, tá? Tem que esperar ela se livrar aí de qualquer nível, desses níveis aí que segura ela para ver o que a gente pode fazer com ela. No caso de estar posicionado, coloque o stop abaixo da média móvel, né? Abaixo de 9,94 já é o suficiente, tá? Marcão, como eu falei, a questão do aumento da taxa de juros no Fed é uma coisa que já está sendo vista, revista e comentada há 2, 3 anos, né? Então, naturalmente, você tem um incentivo à alta do dólar, mas esse incentivo, né, esse movimento vai ser provavelmente no curtíssimo prazo, se acontecer, justamente porque isso já está precificado. Então, eu não acho que as exportadoras irão subir hoje por conta disso. Eu acho que as exportadoras subiram bastante nos últimos meses, justamente por conta da alta do dólar, que com certeza não foi o fator principal, mas a possibilidade de aumento da taxa de juros cada vez mais perto nos Estados Unidos também contribuiu para essa alta, tá? Então, de certa forma, eu não acho que é o momento de entrar nessas exportadoras agora, tá? Eu acho que esse movimento já aconteceu. Tá comprado em COT 3, né? Então, é o que eu falei, né? O stop abaixo de 9,90 também já é o suficiente. O Rodrigo está pedindo BBDC4, então vamos para o gráfico aqui. BBDC4, a gente falou de uma venda perdendo esse fundo, que era exatamente 20,60. Ontem foi um bom dia para os bancos, ela voltou a fechou acima, mas abaixo de 20,60 eu acho que tem uma boa possibilidade, continua uma boa possibilidade de venda com ela. O que talvez eu mude para hoje é só o stop, né? Eu acho que ela tem aí um stop de 5%, dependendo, a abertura, né? Já vai ser uma abertura em baixa, né? Dependendo de como acontecer essa abertura, a gente pode até pensar em cair fora da operação ou, depende como vai acontecer, né? Ou, de certa forma, trazer esse stop mais perto do preço, tá? Então vamos ter que ver aí o que vai acontecer aí com o BBDC nos próximos momentos. Mas por enquanto, Rodrigo, tô com foco na venda, tá ok? O Rafael perguntando de TSA e TSA4, né? Vamos lá. O outro gráfico que mostra a consolidação e a indefinição do nosso mercado, né? Que coisa maluca, né? Vamos dar uma olhada aqui em TSA. Olha só, você percebe que o mercado realmente não sabe, né? Acho que assim é melhor traçado, né? Fica
despreza essa sombra, né? Muita gente me pergunta sobre isso, se na hora de traçar a linha de tendência você despreza a sombra. Depende muito do momento, né? Se eu considerar a sombra, eu não vou considerar esse toque. Então eu prefiro desconsiderar, né? E você ter aqui alguma coisa mais próxima da realidade, né? Você tem movimentos nela cada vez mais curtos, né? Cada vez menos direcional. Então sobe um dia, desce 3, sobe 2 dias, bastante, desce 3, né? E vai formando figuras que são conhecidamente figuras de momento de consolidação, né? Então você tem aí em Tube 4 aí já há algum tempo o movimento se afunilando, se afunilando, se afunilando. Quer dizer, varia cada vez menos, com mais intensidade até quando varia, para um dia para um lado, para o outro, né? No outro dia para o outro lado. E o bom disso é que está chegando perto de uma solução, né? Em algum momento isso aqui vai ser rompido, né? Vamos ver aí se isso vai acontecer ainda esse ano, né? E a gente precisa ficar bem atento em relação a isso, porque justamente eu acho que tem coisa boa para vir após esse momento extremamente chato, tá? Mas, Rafael, por enquanto não tem nada para fazer com o TSA, tá? Por enquanto é ficar de fora. Vamos lá, Natura, Natu 3. Então, Natura é um belo exemplo aí de recuperação, né, de papel, mesmo com o mercado aí muito ruim, né? Ela fez um movimento bonito aqui, a gente conseguiu pegar esse movimento, foi muito bom. Usamos a regra que a gente utiliza nos stops desse ano, que deu muito certo, que é a tal da regra dos 3%. E a Natura está indo lá, quer dizer, já atingiu esse topo aqui, né, que era exatamente o alvo quando você tem aí o ombro, cabeça, ombro, topo anterior. Está muito perto de uma resistência aqui, deixa eu só dar uma olhada nisso aqui, se essa linha precisa ser modificada. Acho que é aqui mesmo, né? Tá aqui, a gente pode começar ela daqui, né? Então está muito perto de um ponto de resistência, para quem está comprado, né? Ficar muito atento, que parece ser esse aqui um ponto de muita dificuldade para o papel a partir de agora, tá? Então, por ter rompido o topo anterior, né, alguém está perguntando se isso aqui muda alguma coisa, na verdade isso, o rompimento do topo ratifica a tendência de alta de Natura, tá, ok? Mas infelizmente não dá para pensar em compra, né? Já tem um movimento aí de 30% de alta. Você entrar depois desse movimento de 30% de alta é sempre muito difícil você sair bem do papel, tá? Então não é papel para entrar, é papel para quem já está posicionado. E se está posicionado, muito atento aí com essa região de R$28, que parece ser um ponto aí de muita resistência para o papel, tá ok? André Ambev ontem rompeu os 18. A gente falou de venda nela no rompimento dos 18 justamente porque acreditava que esse era um ponto muito importante, que abaixo disso o preço pode vir muito mais para baixo, tá? O que provavelmente eu vou fazer, e vocês podem acompanhar isso lá na Arena do Investidor, né, é mudar o stop desse papel, mesmo não tendo atingido a regra dos 3%, justamente porque a gente está vivendo um momento aí mais complicado de mercado. Se for para perder, se for para ganhar, provavelmente a gente vai ganhar bastante. Mas se for perder, a gente tem que perder pouco, né? É justamente isso que faz o cara sobreviver muito no mercado, né? Sempre ser paciente com os ganhos e muito ferrenho, agir muito rapidamente com as perdas, né? E qualquer mudança de stop o faz. Eu vou falar hoje durante o pregão. Olha só, aqui no site da XP, né? A gente tem a Arena do Investidor, que é um grupo de analistas e professores que estão lá. Então você vem aqui, Educação, Arena do Investidor, no site da XP, xpi.com.br, Educação, Arena do Investidor. Aqui no Blackboard você clica em Acesse a Sala dos Analistas e Professores. Vai abrir essa plataforma, que é a plataforma EAD mais utilizada no mundo, né? André Moraes, colocou seu nome, você vai entrar aqui nessa página. E a partir daí você vai poder acompanhar, daqui a pouco abre a plataforma, eu vou mostrar para vocês. Vai poder me acompanhar durante todo o pregão. Eu daqui a 5 minutos estou saindo, mas vai vir aí, muda para mim aqui, por favor. Daqui a 5 minutos eu estou saindo, né? Mas eu vou lá para a Arena do Investidor e vou ficar durante todo o pregão. Não só eu, né? Eu vou ficar falando mais de swing trade, mais para o iniciante. Vai ter o Danilo Zanini falando de day trade, tanto com ações quanto com índice dólar.
Tem salas de tape reading com o Alisson e o Kleber, que estão lá à disposição também, são 4 salas de aula. E você também tem uma planilha, e eu vou mostrar essa planilha para vocês aqui, a gente está logando aqui na plataforma, onde todas as operações que eu tenho em aberto ficam numa planilha lá, rodando em tempo real, e você consegue acompanhar. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Olha só. Coloca aqui na planilha para mim, por favor. Aliás, eu deixei lá na Infomoney, mas não está passando aqui, geralmente fica. Se você vier aqui nessa sala, na sala principal eu fico, que é a primeira sala quando você entra. Depois tem a sala do pregão ao vivo, onde faz day trade, aqui tape reading com dólar e índice. E aqui a gente tem sala de controle de operação, tá? Então se você vier aqui na minha sala agora, você já sabe quais são as minhas operações que estão em aberto, né? Ela não está cotando porque justamente o mercado está fechado. Mas a hora que o mercado abrir, você sabe que, olha, essa operação de Ambev já está iniciada, a cotação de Ambev é X, a rentabilidade é Y, né? Você tem todas essas informações em tempo real aqui nessa planilha, tá? Durante todo o pregão, ou seja, você consegue se aproveitar bastante. E, poxa, na hora que você viu a planilha, pegou os pontos, você pode ir para a minha sala, que eu vou estar lá durante o dia inteiro falando de papéis, falando aí de mercado, enfim, você vai poder se aproveitar bastante, tá? Aproveitem, pessoal, até o final do ano essa sala ela é aberta inclusive para não clientes da XP, né? Depois isso vai mudar, depois isso provavelmente a partir do ano que vem essa sala vai ficar só para clientes XP. Então para você que não sabe se vai abrir a conta, se não vai e tudo mais, entra lá, conhece o nosso trabalho, tenho certeza que você vai ser bem atendido. Não sei se vai gostar, tem gente que não vai gostar da forma que eu opero, da forma que o Danilo opera, né? Mas a gente vai estar lá para atender muito bem vocês, quem sabe pode ajudar na decisão, inclusive, de abrir a conta, tá? Então aproveite que até o final do ano, pelo menos, a sala vai estar aberta aí, inclusive, para não clientes. Vamos lá, pessoal, dando um prosseguimento aí, a gente tem mais 5 minutinhos, vou falar de Taesa. Taesa, então, essa aqui é um exemplo das que estão caindo, né, nos últimos momentos, está bem perto aí de furar o fundo, está esticada para baixo, não dá para entrar na venda. Isso aqui é muito mais para quem está vendido, abaixo de 16,40, tudo bonito. Se está vendido aí, vai, por enquanto o stop está mais aqui em cima, a hora que tiver o rompimento dá para trazer no stop um pouco para baixo, de repente até colocar aqui perto do 17,50 e deixar arder, tá? Agora com certeza não é ainda um bom ativo para compra, tá ok? Bom dia, quero saber se realmente Vale 3 está em um canal de alta conforme o MACD e a EMA indicam. Gringo, o canal, né? O canal é formado por uma linha de tendência. No caso, não seria um canal de alta, né? A Vale 3 está caindo tá na mínima desde 2005, né? Então é um canal de baixo, provavelmente deve ser isso que você perguntou, tá? A Vale 3, então, ela tá no gráfico diário no canal de baixa. Você pode até traçar esse canal aqui, né? Deixa eu colocar no gráfico aqui para mostrar para vocês, tá? Então seria um canal, alguma coisa desse tipo aqui, né? E aí você vem aqui, propriedades, duplica, tá? E aí você pode vir aqui e traçar isso aqui dessa forma. É que esse programa ajusta isso aqui, né? Mas seria alguma coisa mais ou menos assim, tá ok? Agora, canal de alta, de baixa, não tem nada a ver com MACD e média móvel, tá ok? Canal de alta, quando você vai traçar canal, a única coisa que importa é preço, tá? Você não pode olhar de forma nenhuma MACD, médias móveis e tudo mais, né? MACD e média móvel dá sinal que não é exatamente o sinal do preço, né? São indicações, né? O preço, a consistência, e você consegue muito melhor, né? Entender o comportamento do que faz aquele ativo do que olhando os indicadores. Então, eu não consigo... Talvez você pode falar assim, André, nos 15 minutos a Vale tem uma tendência de alta, né? Uma linha de tendência de alta. Aí se você for para os 15 minutos, você consegue traçar uma linha de tendência de alta. Não no gráfico diário. No gráfico diário é claro que tem... então aqui tem um canal de alta? Tem. Mas, de novo, não liga isso, tá? Não liga isso com MACD e médias móveis, tá ok?
o canal de alta você consegue traçar ligando topos e fundos ascendentes, tá? Então é isso que você tem que fazer. Agora esse gráfico de 15 minutos, né, é um gráfico para quem faz day trade, né? Se for o teu caso, se aproveite desse canal de alta aqui. Para quem faz operações mais longas, como as operações de swing trade, a Vale 3 não é indicada para compra, ok? Bom, vamos lá. Deixa eu ver aqui se ainda tem... André, bom dia. Dá uma olhada em GGBR4. Vamos lá olhar GGBR4. Né? GGBR4. É outro setor que frustrou, né? Porque tinha tudo para andar bastante, né? E acabou fazendo uma onda 3 para cima. A gente fez uma operação bonita em GGBR. Naquela semana que a gente fez a operação, foi a melhor operação, né? A gente pegou ela aqui nessa subida, deu 13%. Mas depois ela frustrou, porque a nossa expectativa era de repetir essa onda aqui, o que acabou não acontecendo. Né? Bom, GGBR tá um gráfico difícil pra caramba, suporte aqui em 4,80, ela bateu lá no pregão de sexta-feira, tá aqui pertinho. Muito provavelmente amanhece rompendo isso, tá? Aí o próximo suporte possa ser 4,40. É a última... se tiver vendido, né, pode ser esse aí um bom suporte, e se for rompido aí pode dar uma boa possibilidade de venda. Agora, na compra desse papel, né, eu não vejo nada ainda de interessante. Por mais que eu sei que ele esteja na região de suporte, né, a abertura já mostra que pelo menos esse suporte vai ser rompido na abertura, tá ok? Então, por enquanto, não vejo o que fazer em Vale, a não ser quem está vendido torcer para o rompimento desses 4,40 para ficar mais fácil de pensar na venda, né? Ó, André, na sua página no Face você pergunta, já tinham visto Vale a menos de R$10? Aí o Igor comenta, Blue Chip não tem problema. Aí você comenta, se cair a gente compra mais. É em tom de brincadeira, o Bicudo. Eu não estou recomendando comprar mais Vale, nem nada disso, né? Antes da crise de 2008, em 2007, né? A Vale estava beirando lá os R$50, né? Depois, quando você tem ajuste de juros sobre capital próprio, né? Enfim, emolumento que a Vale vai pagando, os preços vão descendo e pode ser que ela nunca, no gráfico hoje, você nunca tenha visto, ela nunca esteve nesses valores. Mas eu me lembro muito bem que ela estava entre 46 e 47 naquele dia, né? E aí saiu, foi quando começou a crise de 2008 e a gente começou a falar, pessoal, olha, vale a pena desmontar essas operações e tudo mais, justamente porque tem um problema grande aí com a Vale, enfim, um problema grande acontecendo, com o mercado inteiro, tá esquisito e tudo mais. E um dos nossos alunos falou que com Vale ele não se preocupava porque era Blue Chip, e Blue Chip, se caísse, ele comprava mais, né? E o que aconteceu depois disso é que Vale nunca mais se recuperou a ponto de romper aquele topo que estava naqueles dias, justamente porque, apesar de ser uma Blue Chip, uma empresa que, na minha opinião, é muito bem administrada, assim, eu nunca tinha visto um problema com a Vale até esse problema da Samarco, mas de qualquer forma, a empresa é muito bem administrada, ela vive aí um período terrível, né, que é um período aí de retração de preço da commodity que ela mais vende, e isso trouxe Vale muito para baixo, inclusive abaixo dos R$10, né? Quem está comprado desde os 47 já perdeu 80% aí do capital investido. Então, de certa forma, isso é uma coisa ruim. Então, eu não sei se lá não pareceu que era o tom de brincadeira, mas com certeza era, né? O tom é de brincadeira. A gente, quando está pensando em curto prazo, a gente tem que pensar em comprar ativo que está subindo, assim como a gente está pensando no longo prazo, a gente tem que comprar empresas que têm valor, e aí tanto faz aí como é que está o preço do ativo. Então, se você acha que Vale é uma empresa de valor, que apesar do momento ruim, é uma empresa que tende a se recuperar a partir do momento que as coisas se equilibrem, vale a pena pensar em compra da Vale, tá ok? Agora, comprar Vale porque ela caiu abaixo de R$10 e agora está barato é uma coisa que não faz sentido nenhum, tá ok? Então isso são coisas diferentes. Quando você trade preço, o teu foco é no preço e ele precisa ter a mesma tendência que você quer surfar. Quando você investe no longo prazo, você tem que ficar com foco em valor e aí o preço que está o papel deixa de ser importante, tá ok? Bom, eu vou parando por aqui e convido a todos para participar da Arena do Investidor. Vou estar lá durante todo o pregão, tirando dúvidas e enxergando, tentando enxergar boas operações.
fiquem à vontade para acessar a nossa página. Muito feliz também por estar de volta, deixar a todos um grande abraço. Se Deus quiser, amanhã às 9 horas estou aqui de volta para falar mais com vocês. Tchau, até mais.